Beleza, 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 vamos nessa, vamos lá, dando sequência, que diz a questão, a proposição, se o freio da bicicleta falhou, então não houve manutenção, é equivalente. Identificamos o que a questão está pedindo, ó. A questão está querendo uma equivalência, ó, está dizendo que é equivalente, equivalente, perfeito. Então a gente vai identificar o conectivo. Se a gente quer fazer a equivalência, vamos lá, o que a gente tem de conectivo aqui? Ó? A gente tem um se e então. Opa, condicional. Se então, o que a gente sabe desse se então? Que a gente tem o antecedente e a gente tem o consequente. Equivalência do se então. Quais são as regrinhas possíveis aqui, ó? Então, se a gente tem aqui P condicional que, a gente pode fazer o seguinte, ó, a regra do inverte negando. Então, ó, inverte negando, então vai ficar não que condicional com não P. Então, a segunda parte vem para a primeira negando e a primeira vai para a segunda negando. Perfeito? Então, veja o seguinte, ó, o que a gente está dizendo aqui nessa regrinha, ó, que é a regra do inverte negando, inverte negando. Sim, professor. E daí o seguinte, a gente vai só confirmar, ó, se é o inverte negando, o que a gente tem que observar? A segunda parte tem que vir para a primeira negando. Qual é a segunda parte aqui? Ó, tá dizendo o quê? Que não houve manutenção. Então, isso tem que vir para a primeira negando. Então, vai ficar o quê? Se houve manutenção, ó, se houve, veio com não trocou. Né? Então, quando vem negando, tem que trocar. E lá tá dizendo o quê? Que não houve manutenção. Opa, aqui tá dizendo não houve, não houve. Então, não é. Por quê? Porque a pergunta é um se então. Veja, né? Que quando a gente pega essa parte aqui, ó, a gente está falando que a pergunta é um se então e a resposta também é um se então, quando inverte negando. Então, se então aqui, ó, só tinha essas duas possibilidades. Então, a gente não conseguiu. Então, quando a regra do inverte negando não funcionar, professor, chama Neymar. Quando a regra do inverte negando não funcionar, chama Neymar, ou seja, ó, se então, aí vira o que? Vira Neymar, 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 ó. Então veja o seguinte, nega a primeira, então fica negação de P. Aqui vira ou, ó, esse símbolozinho, né? Essa parte, né, superior, ó, do Y, forma o símbolo ou e mantém a segunda. Então, ó, ok? Beleza? Então, ó, Neymar, 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 nega a primeira, o Y, que é o ou, ali as duas perninhas formam o ou mantém a segunda. Então, a regra do Neymar, Neymar. Sim, então, ó, já sabe o seguinte, que o se então agora, esse se então aqui agora, ó, vai virar ou. Então, conectivo se então vira conectivo ou. Opa, então não pode ser e. Então, conectivo aqui, ó, tem que virar ou. Perfeito, beleza. Então, vamos nessa. Deixa eu só destacar isso aqui, né, com... tirar isso aqui. Isso, colocar com marca-texto aqui. Pronto. Ou, ó. Então, veja que é ou. Só que lembra o seguinte, ó. É Neymar, 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 não é isso? A gente tem que Neymar. Então, nega a primeira. Então, o freio da bicicleta falhou. Então, o freio da bicicleta, ó, falhou. Então, a primeira está dizendo o quê? Que falhou. Então, ó, não falhou. Então, nega a primeira. Então, ó, Neymar, Neymar, Neymar nega a primeira. Então, lá está dizendo que falhou aqui. Não falhou. E mantém, ó, mantém. Não houve manutenção. Então, não houve manutenção. Então, ó, nega a primeira está dizendo que falhou, não falhou. Veja, ó, quando nega, fica não falhou. A segunda está dizendo que não houve manutenção, mantém. Não houve manutenção, conectivo ou. Portanto, a alternativa correta,
Letra C. Isso, comemore. Exatamente. Broquei, broquei. Show de bola.